Olá, me chamo José Pereira e neste vídeo nós vamos falar sobre a obra Cazuza de Viriato Corrêa. Viriato Corrêa foi um autor que nasceu em 1884 e faleceu em 1967. Da onde surgiu Cazuza? Cazuza tem a ver com cantor? Não, não tem nada a ver com cantor, tá? Com aquele vocalista do Barão Vermelho que canta várias músicas que marcou os anos 80, não tem nada a ver, tá, gente? É outro Cazuza, tá bom? Bem, Cazuza, no prefácio do livro conta que um homem desconhecido abordou o autor Viriato Corrêa, o escritor Viriato Corrêa, e entregou a ele manuscritos da sua infância. E deu para que o Viriato Corrêa publicasse esses manuscritos, que esta pessoa denominou de verdadeiras histórias de um menino de escola. Viriato Corrêa pegou esses manuscritos desse homem desconhecido e passou a ler para a sua família, principalmente para os seus sobrinhos, como relata na própria parte introdutória do livro. Ele começa a ler o texto com os seus sobrinhos acabam gostando das histórias, e como os seus sobrinhos gostavam da história, e o menino também era conhecido como Cazuza, ficou Cazuza. Os sobrinhos do Viriato Corrêa acabam cobrando ele: tio, lê aquela história do Cazuza, lê aquela história do Cazuza, e acabou ficando esse nome. O próprio autor justifica por que ele escolheu esse nome ao invés do nome sugerido pelo homem desconhecido, e ele diz que Cazuza soa mais brasileiro e também mais simples. Mas afinal, quem foi Cazuza? Primeiramente, o livro não fala a verdadeira identidade do homem que entregou esses manuscritos a Viriato Corrêa. Ele apenas é um homem desconhecido, que o próprio autor fala vagamente da história dele, deste homem, que ele entrega esses manuscritos ao Viriato Corrêa e ele acaba publicando esse manuscrito logo depois com esse nome de Cazuza. Mas ele não fala a verdadeira identidade deste homem. Bem, a história ela se resume em 3 partes. Bem, a primeira parte relata a história do pequeno Cazuza no povoado de Pirapemas. Até então era povoado na época. E na segunda parte do livro já vai relatar a história do pequeno Cazuza na vila de Coroatá. E a terceira parte do livro vai relatar o Cazuza já no primário em São Luís, na capital São Luís, né? Porque o livro se passa por Maranhão. Só para reforçar, vale ressaltar que o livro do Cazuza foi lançado na década de 1930, em meados ali de 1936, 1937, por ali. E naquela época, o então povoado e a então vila de Coroatá, hoje, atualmente, são municípios do estado do Maranhão. Tá? São Luís é a capital, todo mundo conhece, e não precisa nem especificar. Mas naquela época em que esses manuscritos foram feitos, Pirapemas era apenas um povoado, né? Bem pobre, bem humilde, como é descrito na obra. E a cidade de Coroatá, então, era a vila de Coroatá, ainda não era a cidade de Coroatá, como é atualmente. E, coincidentemente, uma curiosidade, Coroatá e Pirapemas são cidades vizinhas, né? São cidades próximas, uma da outra. Bem, e aí a primeira parte, como eu falei, que caso ele passa a primeira infância ali no povoado de Pirapemas, ele descreve que o pai dele era como se fosse uma espécie de autoridade do povoado, onde todas as pessoas passavam na casa do Cazuza, frequentavam a casa de Cazuza, que ele descreve que era a única casa do povoado que era de alvenaria, porque as casas naquela época eram casas de barro, eram casas bem pobres, bem humildes, e a casa do Cazuza, ele descreve que era a maior casa do povoado e era a única casa que tinha ali uma estrutura, né, de alvenaria, de tijolo e tudo mais. Olha, gente, no Maranhão a maioria das casas são de alvenaria, tá, gente? Existem pouquíssimas casas que ainda são de pau a pique. Já alguém queira falar, aqui no Maranhão não tem isso, não tem aquilo. Tem, gente. Aqui tem internet, tem água, tem televisão colorida, enfim. Então tem tudo, tá? Mas naquela época não, era muito difícil. Então tal que a escola onde Cazuza frequentava era uma escola muito humilde, muito pobre, e que o método de ensino era aquele método tradicional, ultrapassado, rígido, onde o professor ele era aquele cara que era rígido, detentor do conhecimento, e os alunos eram dóceis, submissos, sofriam até mesmo castigos físicos. Então, tal que em um momento o próprio Cazuza sofreu uma agressão física do professor e a mãe dele decide tirá-lo imediatamente da escola. E aí foi o momento que ele se transfere para a vila de Coroatá.
Nessa vila, na então Vila de Coroatá, ele tem uma educação mais humanizada, as professoras eram mais dóceis, eram mais compreensivas, eram meigas. Ela não era totalmente diferente, a metodologia de ensino era totalmente diferente da que o Cazuza recebeu no povoado. Era um ensino mais afetuoso, era um ensino mais fraterno, não era voltado tanto para a rigidez, para os castigos físicos. Pelo contrário, as professoras, que era a dona Janoca, que era a professora do Cazuza, ela era muito dócil, ela ensinava pelo exemplo, ela ensinava fazendo analogias, e o Cazuza aprendeu muito com essa professora. Tem uma parte também do circo que ele acaba se desentendendo com um dos colegas dele, porque o menino tinha perdido dinheiro para se apresentar, para assistir o espetáculo no circo, e acaba o menino perde o dinheiro, o Cazuza se compadece e dá o ingresso dele para esse menino, e o menino acaba ficando lá e deixando o Cazuza de tela lá rodado, sem nada, e aí acabou que o Cazuza acabou se desentendendo com esse menino. E logo em seguida ele é transferido para São Luís, que ele vai continuar os estudos dele, o estudo primário dele em São Luís, num colégio interno chamado Timbira. E lá nesse colégio, a metodologia de ensino é totalmente diferente da que ele teve, tanto no povoado como também lá na vila de Coroatá, porque lá é um ensino mais científico, um ensino acadêmico, onde você tinha as disciplinas separadas rigidamente, onde tinha a rigidez, a disciplina, e também tem o método mais técnico e científico. Dentro desse colégio interno onde ele estuda, ele passa por diversas experiências boas e experiências nem tão boas. Lá nessa escola, ele tem um dos professores dessa escola, é o professor João Câncio, que para o Cazuza é um exemplo, é uma inspiração, porque o professor João Câncio ensina lições para ele muito valiosas e muito proveitosas, que o Cazuza acaba internalizando para ele para o resto da vida. Tem uma parte do livro que conta que este professor ajudou uma ex-escrava, ele dava ajuda financeira para ela, e teve um momento no intervalo na escola que ele acompanha essa senhora até a saída do colégio, e essa senhora acaba tropeçando, e o João Câncio acaba ajudando ela a não cair no chão, né? Para não se estabacar no chão, como nós chamamos aqui, né? E os alunos começaram a rir dessa senhora. E o professor percebeu isso e deu um grande sermão nas crianças, repreendendo a atitude das crianças que estavam ali destratando, desmerecendo a senhora, porque ela era uma negra, uma mulher e uma negra, falando que eles deveriam respeitar ela, primeiramente por ser mulher e segundamente por ser negra. E também é o fato que os negros já ajudaram a construção do país. O Brasil é o país que é devido ao trabalho que os negros fizeram, com a ajuda do trabalho dos negros. Também é uma das temáticas que fala, né, dessa obra, que são bastante abordadas, que é a questão do nacionalismo, a questão do racismo abordado nessa obra. Tem um outro momento dentro dessa escola, uma disputa de dois alunos, um aluno negro, que era filho de uma lavadeira, de uma empregada, e um filho, e outra criança lá, que era filho da elite, uma criança de origem abastada. E aí, nessa competição da escola, ficaram entre esses dois alunos, o aluno pobre e o aluno rico, o aluno pobre negro e o aluno branco e rico. E aí, nessa competição, para saber quem era o melhor aluno da escola, aluno primário da escola, este aluno branco e rico, ele foi beneficiado pela banca julgadora da escola. Ou seja, esse aluno branco, ele tinha um desempenho pior do que o aluno negro pobre. O aluno negro pobre merecia vencer aquela competição. Isso era notado tanto pelos alunos, pelos colegas, tanto pelos pais e até mesmo pelos próprios professores. Mas a banca da escola decidiu dar o prêmio para o aluno branco. Para a visão deles, não seria interessante, não seria bom ter um aluno negro, pobre, ser o melhor aluno da escola. E aí acabou que este aluno branco acabou sendo premiado, mas com uma atitude nobre, um ato de nobreza mesmo deste aluno que foi beneficiado, ele acaba entregando o prêmio para o aluno negro, para o aluno pobre, reconhecendo que ele não merecia aquele prêmio, que o outro aluno realmente merecia este prêmio, vencer este prêmio e ser considerado o melhor aluno da escola. Essas e outras experiências que o Cazuza passa dentro desse colégio interno, ele também sente muito a questão da saudade da família, a mudança de hábitos, a distância dele dos amigos que ele fez, tanto na vila como também no povoado, né, onde ele morava, onde ele nasceu, onde ele cresceu. E a história termina quando o Cazuza ele
retorna para a vila depois que ele conclui seus estudos primários. Ele retorna, ele já não se vê mais como uma criança, mas como um rapaz crescido. E esse livro ele tem vários elementos importantes que vale a pena ser abordados, porque essa obra ela foi escrita nos anos 30, dentro da corrente literária do modernismo, né? Se enquadra ali na segunda geração do modernismo, que é a geração de 30, que é caracterizado pela literatura de denúncia, aquela literatura militante, onde se destaca bastante as questões sociais, a questão da seca. E a obra do Cazuza, ele, apesar de ser uma história infantil, de passar por onde o personagem principal é uma criança, mas eles têm temas ali voltados também para a questão social com os adultos mesmo, né? Por exemplo, ele trata das questões sobre o racismo, como eu falei, da história do menino negro com do menino branco, que o menino, só porque o menino era branco, abastado, de uma boa família, ele acabou sendo, o aluno negro acabou sendo discriminado devido a ele ser negro e pobre, mesmo ele sendo melhor do que o aluno branco, ele acabou sendo prejudicado, porque na visão dos diretores do colégio não seria interessante um aluno negro ser o melhor aluno da escola, né? E o racismo ainda, naquela época e até hoje também, é algo que ainda é muito presente na nossa sociedade, infelizmente, né? Também a obra fala da questão da mulher, que o professor João Câncio ajuda, que é uma ex-escrava, que os alunos acabam desdenhando dela, destratando ela, pelo fato de ela ser uma mulher negra, ex-escrava. Também tem a questão do racismo, também tem uma parte lá que vai falar não tanto de racismo, mas sobre meritocracia, que é um discurso que é bastante criticado por muitos autores, aí, muitos analistas, criticam bastante essa parte da meritocracia. Eu também, particularmente, eu sou crítico desse discurso meritocrático, de achar que, porque você é responsável pelas suas escolhas, que você cresce pelo seu próprio esforço. Nem é bem assim, gente. Essa questão da meritocracia, que é bastante abordada no livro, ela é questionável, né? Muita gente acaba... Mas na época era um discurso que tinha muita força, mas que hoje já não é muito aceito, essa ideia de que você é responsável pelo seu próprio destino, que você só cresce se você quiser, você só enriquece se você quiser, a partir do seu próprio esforço. Essa ideia é um pouco furada que o livro também aborda, que é bem questionável. A obra ela fala sobre a questão da história da infância do autor, do personagem no caso, né, o Cazuza, sobre histórias, sobre lendas, a ideia do velho do saco, que era o curandeiro lá do povoado, o Miringido, que ele era conhecido, tinha a lenda que ele era o velho do saco, que ele pegava as crianças, que ele levava para casa dele, enfim. As brincadeiras também, que ao longo do livro é descrito, né, as brincadeiras que o Cazuza fazia com seus colegas, tanto no povoado lá de Pirapemas, como também na vila de Coroatá. Ele tinha os amiguinhos dele, né, os colegas dele. Também no colégio interno, lá o Timbira, ele também tinha os amigos, né? Ou seja, por onde ele passa, o personagem Cazuza, ele sempre fazia amizade, sempre fazia amigos, sempre buscava ter uma teia de relações, né? De brincadeiras, de histórias, às vezes alguns desentendimentos, mas aquela questão de criança, né? A criança, no início, ela briga, mas 5 minutos ali já está sendo amigo de novo, né? Hoje em dia isso não rola muito, né? Quando a gente é adulto, não tem mais, mas quando é criança, até que vai. E a obra, ela é caracterizada por uma linguagem simples e objetiva, né? É uma leitura bem gostosa, bem simples, bem leve, que é uma leitura bem livre, você tem uma linguagem objetiva, uma linguagem clara. Essa obra se caracteriza por ser uma obra de memórias mesmo, um diário, onde a pessoa, né, que escreveu relatava as histórias de infância dela, a convivência, como era a convivência dele com seus pais, com seus avós, com os professores, com os colegas, as histórias de infância, as brincadeiras. Então esse livro ele é caracterizado por um relato de memória, por um diário, e ele é caracterizado por uma linguagem simples, uma linguagem fácil, objetiva, e que ela é de fácil compreensão. Você lê aquela obra, você acha a história gostosa, maleável, é uma história bem interessante, bem cativante, e ao mesmo tempo é uma história fácil de compreensão. Ela tem uma linguagem bastante simples, bastante objetiva, diferente de outras obras cuja linguagem é muito rebuscada, é muito técnica,
aquele introspecção, ou seja, onde o autor ele acaba explorando os sentimentos do personagem, ao invés de relatar os fatos de forma objetiva. Nessa obra do Cazuza especificamente não. Ela é mais objetiva, ela é mais maleável, uma obra mais dentro do pé no chão, digamos assim, né? Então é isso. Este é meu comentário sobre a obra Cazuza, de Viriato Corrêa. É uma obra bastante interessante. É considerado um livro de literatura infantil, apesar dele ser um livro bastante longo. Ele é dividido em 3 partes, como eu já falei anteriormente, né, que relata a história de um homem desconhecido que entrega esses manuscritos ao autor, Viriato Corrêa. E essa história, os sobrinhos do autor gostaram tanto que ele acabou publicando essas histórias ali nos anos 30. E o autor, o homem, não é um homem conhecido, é um homem desconhecido que entrega aqueles manuscritos e o autor apenas publica. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha. E é isso, tamo junto e é nóis.